Muito bom. Então, vamos lá, né, Ned? Hoje é exoplanetas, né? A primeira pergunta, o Gian e o Railan fizeram a mesma pergunta. Então, vamos começar por ela. Vamos. O que são exoplanetas? Pergunta básica, né? Pergunta básica. Nós vamos falar de um negócio, o que é isso, né? Muito bem, galera. Exoplaneta quer dizer planetas extrasolares, né? De onde que veio essa ideia toda, né? Muito bem, isso aí remonta de muito, muito antigamente. Aliás, para quem já ouviram falar num cara chamado Giordano Bruno, o acriano aqui, acho que já ouviu falar, né? Que vocês lembram do menino do Acre? Alguém aí lembra do menino do Acre? O menino do Acre foi aquele menino lá que fez um monte de coisa, escreveu nas paredes da casa dele e tal, depois forjou lá um sequestro. Mas por que eu estou falando isso? Porque no meio do quarto dele ele tinha uma estátua, né, do Giordano Bruno. O Giordano Bruno foi um cara lá das antigas, muito das antigas. Ele foi a primeira pessoa meio a que vislumbrar que poderia existir outros planetas, outros mundos parecidos com a Terra pelo universo. Então, por quê? Porque ele teve assim a ideia de que cada pontinho que ele via no céu, cada estrela, né, era um sol. Então, se era um sol igual ao nosso, por que não ter um planeta? E aí ficou essa ideia toda. E para você diferenciar um planeta que não está no sistema solar de um que está, eles chamam de planetas extrasolares. E aí, para ficar bonitinho, né? Exoplanetas ou exoplanetas, que eu sei que a galera aí me corrige todo dia. Fazer o quê? Só um adendo. Acriano não tem nada a ver com Acre, tá? A gente chama ele de acriano, mas não tem nada a ver com o Acre. Mas eu já contei a história do menino do Acre para ele. Tá, é o nosso, né? É o nosso menino do Acre. É o nosso menino do nosso. Acre, é o A gente tem acriano. um aqui, tá vendo? Pronto. O Diego perguntou: exoplanetas/planetas precisam necessariamente estar em um sistema solar? Ótima pergunta, hein, cara? Então vamos lá. Pela definição da União Astronômica Internacional, o planeta aqui nosso, planeta aqui no Sistema Solar, ele tem que ter três coisas. Ele tem que orbitar o Sol, ele tem que estar em equilíbrio hidrostático, ou seja, ser famosissimamente falando redondo, né, ou esférico, e ter a órbita limpa. Por isso que Plutão foi rebaixado e tal. Então, um exoplaneta também tem que ter, né, cumprir esses requisitos. Porém, provavelmente vai ter pergunta aí sobre isso. Existem planetas que a gente chama de planetas órfãos, ou em inglês rogue planets. Muita gente fala planeta errante, mas planeta errante é uma, como que chama? Uma redundância, né? Porque planeta quer dizer errante. Porque é quando os caras lá, né, os gregos e tal, olhavam para o céu, eles viam as estrelas se mexendo e eles viam uns pontinhos mexendo de forma diferente, passando pelas estrelas. Então eles chamaram aqueles pontinhos de planeta, quer dizer errante já. Então existe esse termo chamado rogue planets, que são planetas órfãos, que a gente fala, que são planetas que estão vagando por aí sem orbitar estrela nenhuma. Mas um dia eles já orbitaram. Então tem toda uma história de como que eles podem ter sido expulsos e tudo mais. Mas assim, tem pela União Astronômica Internacional, mas não tem, porque esses planetas a gente chama ele de rogue planets, né? Então são os planetas órfãos aí, se você quiser dar esse nome. R. Freire mandou 27,90. Opa! Obrigado, R. Freire. Repete o salve, salve, que estava sem som na hora. Valeu, né, de Serjão. Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo! Muito bem-vindos, muito boa noite. O Guigo mandou 20. Valeu, Guigo. Boa noite, mestres. Obrigado por mudarem a minha vida, Ned e Sacani. Existe alguma teoria onde podemos criar um sistema para detectar biologia em um exoplaneta? Amo vocês. Sim, tanto que essa aí é uma das missões aí do nosso querido James Webb, né, cara? É o que a gente chama de bioassinaturas. Tá? O que são bioassinaturas? Bioassinaturas são gases que vão ser produzidos dentro do planeta e eles vão para a atmosfera. Então, eles vão ficar na atmosfera, igual aqui na Terra, né? Então, por exemplo, tem ali para pegar a floresta amazônica, né?
A floresta amazônica produz ali uma grande quantidade de gás que vai para a atmosfera. Ou os nossos gases de efeito estufa, né, que a gente polui a terra e tudo mais, um ETzinho lá longe, se ele olhasse para a Terra e fizesse a espectroscopia da nossa atmosfera, ele ia ver um monte de gás ali que só pode existir graças à presença de vida. Então a gente chama esse tipo de gás de uma bioassinatura. É uma assinatura da presença de alguma coisa biológica. É muito difícil de detectar. Lembrando que não quer dizer que é uma vida inteligente. Vida inteligente a gente chama de tecnoassinatura. Seria uma assinatura tecnológica. Mas a bioassinatura tem sim, tem várias maneiras. O James Webb está preparado para isso. O Hubble está preparado para isso também. Ele também detecta, faz espectro da atmosfera e detecta a presença de gases na atmosfera. E vários outros telescópios aqui na Terra. Então, a gente tem sim. O sistema para isso chama-se espectroscopia. O João Paulo perguntou qual exoterra mais próxima de nós. Exoterra, né? Isso. Então, cara. É porque aí ele já falou exoterra, né? Isso. Então é um exoplaneta, né, cara? rochoso parecido com a Terra, que são os mais difíceis de detectar. Então, mas aí é o próximo ABzinho, né? Porque o próximo ABzinho é rochoso. Exatamente. Então, seria ele, entendeu? É porque aí que tem várias... Daqui a pouco nós vamos mostrar aqui umas coisas muito legais, tá? Existem índices de similaridade e tal, mas acredita-se, a gente não tem certeza absoluta, mas tem todos os indícios ali que o próximo ABzinho, que fica aí a 4,2 anos-luz de distância, orbitando a estrela próxima Centauri, ele seja rochoso. Só que ele é rochoso, quer dizer que ele é igual à Terra? Em termos, sim, né? Mas ele é muito diferente, porque ele pode ser muito pequeno, ele pode estar travado com a estrela. Então, esse lance aí de um planeta parecido com a Terra é algo muito complicado. Aliás, tem um professor aqui na USP, o Jorge Melendes, que a especialidade dele é... Vamos ver se a gente traz um dia ele aqui. A especialidade dele é em exoplaneta e é em tentar encontrar o que a gente chama de Terra 2.0. Então, se vocês baterem aí no Google, Earth 2.0, Terra 2.0, é isso que a galera vai atrás. Só que é muito difícil de encontrar. Então, o que eles vão atrás? O Melendes aqui na USP faz. Ele vai atrás de estrelas muito parecidas com o Sol, as gêmeas solares. Porque se você tem uma estrela que é muito parecida com o Sol, muito provavelmente ao redor dela você vai ter um planeta parecido com a Terra. Então, o pessoal dá esse jeito. Porque achar planeta parecido com a Terra é muito complicado. O Diego perguntou se exoplanetas podem ter atmosfera. Claro que pode, né? Então, tá aí o James Webb feito para estudar a atmosfera de exoplanetas, o Hubble. Não são todos que têm, tá, atmosfera, mas sim, podem ter sim, tem vários que têm. E são esses que têm atmosfera que o pessoal foca hoje para estudar, para poder ver se descobre a tal da bioassinatura. O ET Bilu mandou 5. ET Bilu, opa! Sergião, você acredita que o ser humano conseguirá explorar um exoplaneta igual à exploração das sondas em Marte? Se sim, em quantas décadas? Aguardo visitas. Essa aí é uma das grandes questões, né, cara? E um dos grandes pontos com relação a esse lance de você avistar um ser de outro planeta aqui na Terra. Para quem não sabe, né, as distâncias no universo, elas são gigantescas, cara. Então vamos pegar aí o próximo ABzinho, né? O próximo ABzinho, como a gente falou, ele está a 4,2 anos-luz de distância. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a gente entrasse numa nave hoje e viajasse na velocidade da luz, a gente só chegaria lá daqui a 4 anos. Tá? O que já é um tempo assim razoável. É uma Copa do Mundo, né? Você não viaja hoje, só chega na próxima Copa do Mundo lá no próximo ABzinho e você só vai saber o resultado aqui da outra Copa do Mundo. Uma lata de sardinha, sem janelinha. Exatamente. Só que isso, cara, viajar na velocidade da luz, ninguém viaja. Aquela estrela lá, ó, que gira lá rapidinho, ela gira 24 milhões de quilômetros por hora ao redor do Sagitário Estrela, ela viaja a 2,6% da velocidade da luz.
Você acha que o ser humano aguentaria viajar a 24 milhões de quilômetros por hora? Provavelmente não. Então a gente viajaria muito lentamente. E os cálculos que fazem aí é que o ser humano poderia aguentar, talvez, uns 60 mil, 70 mil quilômetros por hora, não sei. E isso levaria séculos para a gente chegar lá em próximo a Bezinho. Então, o lance é esse, cara. Ah, não, tem aqui o arcturianos, jupiterianos, reptilianos, né? Não tem, cara, porque as distâncias são muito grandes. Agora, não vem você me falar de teletransporte, buraco de minhoca, essas coisas aí, vocês já estão viajando, né? Mas, cara, eu acho que não, tá? Que nós nunca vamos chegar perto. O que você acha, Ned? Eu acho que essa resposta, quem deveria dar, era exatamente o ET Bilu. Então, mas é que né? eu acho que ele veio parar aqui por sorte. Como que ele conseguiu chegar aqui na Terra? Jogaram ele num ralo lá e ele veio cair aqui, entendeu? Seria muito mais fácil ele explicar como que ele chegou aqui. É. Léo mandou 10ão. Porque teve um aumento de descoberta de exoplanetas nos anos 2000. Houve alguma tecnologia desenvolvida nesta época que ajudou esse crescimento de descobertas? Sim, teve. Na verdade, né, tem até a história, né, dos exoplanetas. Vamos aproveitar e falar. Entra ali, Mulambo, no negócio. Eu vou usar muito o Wikipedia aqui, hein, galera. Eu defendo o Wikipedia, hein? Todo mundo devia usar. Não, é aprender a usar, né? Porque tem todos mas os relatórios. A questão não é porque o pessoal fala assim, porque vão lá e escrevem qualquer coisa. Não é bem assim, não. Tá? Eles colocam até os links dos artigos que você pode ir lá e pesquisar diretamente no artigo. Vai aqui, ó, naquele Wikipedia Exoplanets aí. Isso, boa. Então é o seguinte, para quem não sabe, né, a gente fala pra caramba de exoplaneta, mas o primeiro exoplaneta, ele foi descoberto, desce aqui, ó, que o pessoal vai falar, em 1992. Aqui eles explicando o que é planeta, pode baixar, pode ir baixando. Aqui, ó, história da detecção, sobe aqui um pouquinho, ó. Então, ele foi detectado o primeiro exoplaneta em 1992, só que olha só que engraçado, ele foi detectado ao redor de um pulsar. Tá? Foi uma detecção que teve e tal. Aí, depois disso, o Pégase B, o Pégase Bzinho, né, que fica ao redor da estrela 51 Pégase, foi detectado em 1995. Só que é muito legal, porque aqui até eles contam essa história. Em 1917, um telescópio estava lá fazendo a busca e ele encontrou um objeto. Só que, na época, nem olharam para aquilo. E agora, bem recentemente, o pessoal pegou a chapa fotográfica e viu que tinha um exoplaneta lá. Então, a história, mais ou menos, é a seguinte. O primeiro deve ter sido descoberto lá em 1917, mas ninguém soube dele. Em 92, descobriram um planeta orbitando um pulsar. E depois, em 95, descobriram o Pégase Bzinho, orbitando a estrela 51 Pégase. E a história desses dois caras aqui é muito legal. Vem nesse último linkzinho que eu te mandei, Mulambo, que está aberto aqui. Foram esses dois caras aqui, ó. O Didier Queloz e o Michel Mayor, que a gente chama. Esses caras que descobriram. E, olha só, a descoberta deles rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2019. Então, esses dois caras, em 2019, ganharam o Prêmio Nobel de Física pela descoberta do 51 Pégase Bzinho que a gente fala, tá? E aí, então, exoplaneta é um negócio muito recente, né? 92, 95 e tal. Por que no ano 2000 deu um boom? Porque a NASA, cara, mandou uma missão para o espaço chamada Kepler. E a missão Kepler, ela sozinha, descobriu mais de 2.000 exoplanetas até agora, porque os dados continuam aí, o pessoal analisando e podem descobrir mais. Então, por isso que teve esse boom gigante de descoberta e também porque a tecnologia melhorou, telescópios aqui na Terra melhoraram, então teve tudo isso para ajudar esse boom aí de descoberta até agora. 2 pontos muito interessantes. Nem o Hubble e nem o James Webb são exímios descobridores de exoplanetas, tá? Eles estudam exoplanetas que já foram descobertos. E até pouco tempo nem se sabia que existia exoplanetas, né? Não, a história é muito legal, assim, todos eles, igual eu falei, né? Começa lá no Giordano Bruno, né?
todo mundo imaginava que, não, cara, deve existir, porque é tanta estrela e tal, será que não tem nenhuma com planeta? E aí esses caras, na década de 90, teve um esforço para caçar exoplaneta em qualquer lugar, né? E aí eles conseguiram descobrir. Mastro. Mandou 10. Quais são os... Mastro é mastro, não é? É. Cola. Cola? É. Quais são os métodos utilizados na detecção de exoplanetas? Eu sabia que eles iam mandar. Muito bem. Antes de começar, a gente estava vendo algumas perguntas que foram enviadas lá pelo Instagram. Sigam o Instagram do Ciência Sem Fim, tá? E aí o Sérgio, ninguém vai perguntar como que faz a detecção. Aí, ó. Muito bem, cara. Então, detecção de exoplanetas. Eu separei aqui. Pode voltar ali naquele exo ali, do... Tem vários métodos de detecção, né? Pode ir descendo aí. Ali ele conta. Aqui é legal pra caramba, viu, galera? Entra nessa página, ele conta essa historinha aqui. Sobe aqui só um pouquinho, Mulambo. Aqui, ó, ele conta aqui a historinha do Giordano Bruno, tá vendo? Eu não tô maluco, não, tá? Então, tem uma historinha aí, você conta aí. Eu não sou o garoto do Acre, não. Vai descendo aqui. Confirmados, candidatos, então tá aqui, ó. Então existem alguns métodos, tá? Qual que é o melhor método para você descobrir um exoplaneta? É ver ele diretamente. Então a gente chama de detecção, imageamento direto ou detecção direta. É fácil? Não. Por quê? Porque você tem a estrela é muito brilhante e o planeta não é muito grande. Então você tem que ver um pequeno planeta girando ao redor da estrela. Tem alguns descobertos? Tem sim. E é muito legal. Põe ali, Mulambo, o videozinho lá que a gente separou pra galera. Acho que tá do lado ali já, né? Não, bem do ladinho dele. Olha aí que demais. Isso aqui nada mais é do que uma estrela. Mas por que ela tá com esse negócio preto aqui? Porque existe um equipamento chamado coronógrafo que tampa a luz da estrela. E ao redor dela, olha ali os pontinhos, ó. Tá vendo os pontinhos orbitando? Então aquilo ali são exoplanetas ao redor dessa estrela. Agora, olha isso aqui, ó. Aqui tem uma escalinha. Tá falando que é 20 unidades astronômicas. 20 unidades astronômicas é 20 vezes a distância da Terra até o Sol. Então, imageamento direto, você só consegue de planetas muito grandes e que estão muito longe da estrela. Beleza? Então, esse é o primeiro método. Volta lá. Do ladinho ali. Isso. Aí existem métodos indiretos, né? Então a gente tem a técnica do trânsito, ó, vai descendo aqui, ó. Então, a gente tem a técnica do trânsito, tem até a figurinha aqui, ó, mostrando, né? O que é a técnica do trânsito? Você fica olhando para a estrela, o planeta passa na frente da estrela, quando ele passa na frente da estrela, a luz da estrela diminui. E depois, quando ele sai, a luz da estrela volta. Vai ali na imagenzinha do James Webb, Mulambo. Não, vem para a segunda. Então é isso aqui, ó. Então tá lá o planeta orbitando a estrela, na hora que ele... E aqui tá a curva de luz da estrela, você fica medindo. Na hora que o planeta passa, ele tampa um pouquinho da luz, tá aquela queda no gráfico, depois ele volta. Técnica do trânsito, por incrível que pareça, não é a que mais descobre, mas é a mais famosa, porque o Kepler, aquele que eu falei para vocês, ele só descobria pela técnica do trânsito. Qual que é o problema do trânsito? Você tem que ter um alinhamento entre o planeta, a estrela e o observador, e nós aqui. Senão, você não... Se estiver vendo de cima, você não vai ver trânsito. Próxima Bezinho, por exemplo, não transita a Próxima Centauri. Ela foi descoberta por outro método. Beleza? Volta lá. Isso. Então tem o método que mais descobriu exoplanetas, acho que até esse gráfico fala disso, né? É o que a gente chama de velocidade radial. O que é esse negócio de velocidade radial? Então é o seguinte, você tem a estrela e o planeta orbitando ela. Não teve trânsito, porque aqui está mostrando trânsito. Imagina que não teve trânsito. A presença do planeta orbitando a estrela, ele perturba o movimento da estrela. Então a estrela dá uma balançadinha. E essa balançada muda a velocidade radial dela. E assim os astrônomos vão lá e detectam. Essa é a técnica que mais descobre exoplanetas.
O Próxima Bzinho foi descoberto assim, o 51 Pégase Bzinho foi descoberto assim, os do sistema trapístio foram descobertos assim, tá? Então é a técnica mais utilizada, que mais descobriu até hoje exoplaneta, é a técnica da velocidade radial. Vai descendo aí. Aí ele tem, aqui, tem uma muito legal, sobe aqui um pouquinho, que a gente chama de microlente gravitacional. Então, conhece a lente gravitacional, tá famosa agora com a imagem do James Webb. Tem um negócio chamado microlente gravitacional. Então, olha só, você tem lá longe a estrela com o planetinha. E mais perto da gente você tem algum objeto de grande massa, uma outra estrela, por exemplo. Quando a luz daquela estrela distante passa pela estrela mais próxima, a luz é desviada. Isso é a lente gravitacional. Só que a gente chama de micro porque o efeito dela é pequeno, beleza? Se ela tem um planetinha orbitando, o gráfico da lente ali, quando ela estiver passando, dá uma pequena quebrinha. E essa quebrinha é a presença de um planeta, tá? É uma técnica também muito usada. São técnicas que a gente chama indiretas, tá? São técnicas que a gente chama de indiretas. Outra é a astrometria, que é medir a posição no céu com muita precisão e a presença do planeta também dá uma perturbada na posição, uma outra técnica. Usar pulsar para medir, e aí são planetas que estão, né, orbitando, né, pulsares e tudo. Você consegue descobrir, porque o pulsar ele é uma taxa o pulso dele é muito preciso. Então, qualquer coisa que tiver ou passar na frente ou tiver alinhado com aquele pulso e perturbar, com isso você consegue descobrir também. Pode ir descendo aqui. O mesmo acontece com estrela variável, tá? É a mesma coisa. E aí vai indo, ó. Então tem assim, essa última aqui é muito legal, que é o disco circunestelar. É aquilo que nós falamos outro dia. Então você vê o disco. Isso aqui são para planetas bem jovens, né, que ainda estão se formando no disco ao redor da estrela. Então, assim, tem dezenas de técnicas, tá, pessoal? Então, são a maior parte delas técnicas indiretas, todas essas aqui técnicas indiretas, e uma técnica direta, que é observar. Beleza? Beleza. O João Paulo perguntou: qual exoplaneta possui todos os ingredientes do bolo para ter vida? Estamos procurando, né? Esse é o santo graal aí dos exoplanetas, galera. Estamos procurando ansiosamente, né, para poder encontrar um exoplaneta que tenha todos os ingredientes para a vida. É isso que a gente vai atrás, né? Até porque se tiver todos os ingredientes, é tipo 99% de chance de que haja vida, né? Aí tem que saber, né? Se ele está na posição certa, se a estrela... Não, mas os ingredientes. Os ingredientes, o forno. Sim, o forno. Então, mas aí forma, tem que saber se não... a temperatura, tá tudo certinho para o bolo? A temperatura, sim. Aí beleza. Entendeu? Aí... É que não pode esquentar demais, senão vai torrar a vida. Tem que estar tudo certinho para o bolo. Essas condições aí só existem num lugar por enquanto. Por enquanto. Ó, tu tá, aos poucos você não, eu tenho que falar por enquanto, não vai que amanhã o pessoal descobre. Tô gostando, tá começando a mudar o pensamento. Abrir a mente, né? Vocês aí estão me mudando. De tanto me xingarem. A Jos Luan mandou 10,90. Existe algum planeta de fato habitável hoje? Cara, então, ótima pergunta, né? O que é o tal do planeta habitável? Então, existe um termo, tá, que é muito famoso em quem estuda exoplanetas, tem muita gente que chama região dos caixinhos dourados, né? Que a gente chama de zona habitável. O que é a zona habitável? Zona habitável é aquela distância que o planeta está da estrela, de modo que é possível ter água no estado líquido na superfície do planeta. Então, a gente descobre vários planetas na zona habitável. Agora, será que eles são mesmo habitáveis? Será que eles têm água? Eles estão ali, mas para ter água não é simples. Então, ele tem que ter uma atmosfera, tem que ter várias outras características, mas ele se encontra na zona habitável. Olha,
Mas tem que ter água e não tem? Como que o pessoal calcula isso? Isso eles calculam pelo seguinte. A Terra, ela está no meio da zona habitável do Sol. Então a gente sabe exatamente a quantidade de energia do Sol que chega na Terra. Então você pega esse valor aqui de energia e isso é seu padrão. Então você procura nos exoplanetas qual que é a distância que um planeta tem que estar para aquela energia que chega nele ser a mesma energia que o Sol, da energia do Sol que chega na Terra. E assim você define a zona habitável. Então tem zona habitável, por exemplo, que ela seria equivalente à órbita de Mercúrio, porque a estrela é muito pequena. Tem zona habitável que pode ser muito mais longe, lá na órbita de Júpiter, porque a estrela é muito grande. Mas isso aí é um ponto certo. Agora, existe um realmente habitável? Então, não dá para saber, né? Eu acho que esse negócio de zona habitável, ela tinha que mudar. É igual a questão que você fala, o problema é o nome. Ah, sim. Porque quando se fala em zona habitável, automaticamente as pessoas acham que é tem habitada, vida. né? Exatamente. É isso mesmo. Acho que é habitada. E, na verdade, não é. Segundo a União Astronômica, é só o que tem água na superfície. Exatamente. E hoje já tem um outro termo, que é a zona habitável da galáxia. Porque o pessoal vai estudando e ele já vira o seguinte, não é... Ah, Sérgio, porque tem que ter vida, cara, porque é tudo infinito. Beleza, cara, tudo é infinito. Mas para ter vida não é infinito. Esse que é o ponto, entendeu? Porque não é qualquer planeta, não é em qualquer estrela, não é em qualquer distância e outra, não é em qualquer lugar da galáxia. Existe uma faixa da galáxia, isso aí o pessoal já estuda isso, que é a zona habitável galáctica. Se a Terra tivesse em outra zona da galáxia, provavelmente a gente não estaria aqui. Então tem mais esse ponto aí para entrar na sua equação aí, infinita. Ah, o Fabrício perguntou se Marte pode ter sido, em algum momento, um exoplaneta com condições de vida. Um exoplaneta ele não foi, né? Porque Marte sempre esteve aqui com a gente. Se formou junto com a Terra, Mercúrio, Vênus e tal. Agora, Marte já teve condições para ter vida? Muito provavelmente, pelo menos tudo indica, todas as missões que a gente mandou, curioso. Semana que vem nós vamos fazer um Marte, né? Semana que vem nós vamos fazer um pergunta e resposta de Marte. Mas, assim, muito provavelmente no passado, Marte teve sim condições para ter vida. Teve, não teve? O Perseverance está lá para isso, tá? Mas ele sim teve as condições, ao que tudo indica, tá? Magalém de Bir mandou cincão. É possível analisar a composição do solo de um exoplaneta e checar se existe camadas? Por enquanto, é muito difícil, tá? Ver o que tem no solo de um exoplaneta, a gente não consegue ver. O que o pessoal faz são modelos, que a gente chama, tá? Então, um planeta, para ter o tamanho do planeta e a massa dele, mais ou menos a gente consegue saber com um certo grau de precisão. Lembra ali do gráfico do trânsito? Então, aquele tamanho ali que bloqueou a luz, mais ou menos dá a ideia do tamanho do planeta. Então, o que o pessoal faz? Pega o tamanho, pega a massa, faz algumas relações, faz modelos baseados naquilo que a gente conhece aqui no sistema solar, e a partir disso eles tentam meio que ter uma noção de como que seria aquele planeta. Ah, ele pode ser rochoso, esse aqui pode ter vulcão, esse aqui pode... Como que eles sabem isso? Eles não sabem, tá? São estimativas baseadas em modelos, tá, pessoal? Não é, quer dizer que os caras ficam chutando? Não é chute também, tá? Não tem nada a ver com chute. São modelos matemáticos que tentam descrever ali com alguns dados de entrada que eles conseguem dessas observações. O Tiago, como os gases da atmosfera não saem para o espaço nos planetas? Muito bem, Tiago, é isso aí. Por que não sai? Os gases saem voando por aí, né? Porque o planeta ele tem um negócio chamado gravidade, né, cara? Então a gravidade, ela prende os gases aqui. E uma outra coisa, boa parte dos planetas tem um negócio chamado campo magnético, que também protege. Agora, Marte, por exemplo, perdeu boa parte da sua... Marte tem atmosfera, tá, pessoal? Marte tem atmosfera. Muita gente fala que não tem, mas Marte tem sim. Muito fina a camada, mas tem, né? Exatamente, muito tênue, mas tem.
Agora, Marte perdeu boa parte da atmosfera dele porque Marte não tem campo magnético. E aí o vento solar passa, aí é como um vento mesmo, passou levando. Então, duas coisas, a gravidade e o campo magnético. Por isso que os gases não saem voando por aí. Tá? E aí Júpiter, que é muito grande, tem muito gás por causa disso. Muita gravidade. Diadema Nova mandou 5. Obrigado. Mas em viagem espacial, não pode ocorrer uma viagem temporal na Terra caso você volte? Não entendi, não, viu? Eu acho que essa pergunta foi feita na hora que estava falando de ir até um exoplaneta, tá. entendeu? Então, é porque é aquele negócio, né? Aí entra no grande paradoxo dos gêmeos, né? Se você sair viajando à velocidade da luz, aí, ou perto dela, o tempo vai passar diferente para você. Então, quando você voltar, todo mundo aqui na Terra vai ter envelhecido e você vai estar mais jovem. É uma viagem temporal? É, de certo modo é. Tá? Muito bem, então. Então, vamos começar hoje um dos objetos aí mais intrigantes, mais interessantes que a gente tem, não só no nosso sistema solar, mas também em outros sistemas planetários. Até mesmo nós já detectamos um cometa, né, que não é do nosso sistema solar, um cometa que veio de outro sistema, um cometa interestelar, isso mesmo, foi detectado lá em 2019, depois a gente fala um pouquinho mais dele. Mas os cometas, né? Os cometas aí que tem uma história muito interessante, porque são ligados, né, sempre a algum grande evento que acontece na humanidade. Então, por exemplo, né, mortes de reis. O pessoal antigamente sempre ligava à aparição de um cometa no céu. Então, morria um grande rei, pouquinho depois, um pouquinho antes, tinha um grande cometa no céu. Muita gente fala, né, que aquela pintura lá dos 3 reis magos, aquela coisa que tem ali em cima, é o cometa, e não é qualquer cometa, né? Dizem que é o cometa Halley, tanto que aquele quadro foi pintado por um cara chamado Giotto, e a sonda que visitou o cometa Halley em 86 era a sonda Giotto. Mas os cometas, então, são esses objetos, assim, muitos dizem que eles são conhecidos como bolas de gelo suja, porque o cometa ele é, na sua maior parte, composto por gelo. Essa é uma das grandes diferenças. Aliás, para a gente começar esse papo aqui, uma coisa muito legal que tem é a gente diferenciar alguns objetos que existem no sistema solar que sempre dá confusão. Então, Christian, coloca ali, eu coloquei ali um gráfico muito legal, que é... Agora vamos achar ele aí. Vai indo aí, vai. Não. Ah, será que é aquele primeiro lá que você colocou lá no começo? Não, não é. Deixa eu ver aqui, ó. Esse não é um gráfico daqui, ó. Não é dessa página, não. Ué. Tem um gráfico muito legal que ele fala... Deixa eu ver se eu acho ele aqui, então, para te mandar. Que ele fala a diferença entre alguns objetos do sistema solar que a gente precisa para antes de mais nada, né, saber essa diferença. Porque qual é a diferença entre, por exemplo, cometa, um asteroide, um meteoro, um meteorito? Então, tudo isso são objetos que estão por aí e que a gente... Ó, vou te mandar aqui agora. Você abre aí, ó, esse link aí. Beleza? Abre aí. Então, existem esses objetos aí vagando pelo sistema solar. Um deles nem está no sistema solar, né? Um deles está até aqui na Terra, que é o tal do meteorito. Mas nós vamos ver aí, porque existem diferenças. Ah, esse. Então, aí vai ali, ó, clica ali naquele download ali, ó. Sobe. Aí, ó, embaixo dessa figura aí. Aí, vê se aí, abre ela grandona aí. Boa. Então tá aí. Ah, lembrando, né, pessoal, que esses links todos vão estar lá na plataforma nv99.com.br/sem fim. Tem lá um negocinho chamado links úteis. Então é o seguinte, olha aí.
Então, nós temos todos esses objetos aqui que vagam aí pelo nosso sistema solar e que causam muita confusão, tá? E às vezes você ouve um nome e ouve outro, você não sabe do que nós estamos falando. Bem, vamos começar aqui pela Terra, então desce aí um pouquinho. Nós temos, primeiro, que é um fragmento, né? Então, quando a gente acha aqui na Terra um pedaço de rocha, e quando analisa aquele pedaço, a gente descobre que ele veio do universo, que ele veio de um meteoroide ou de um asteroide, a gente dá o nome para ele de meteorito. Porque na geologia, o sufixo ito, ou ita, quer dizer pedra. Então, meteorito é a pedra do meteoro. Tá? Basicamente é isso que acontece. Então, isso é o meteorito. Primeira coisa, quando a gente acha ele, ele é um meteorito, é a pedra, beleza? Bem, aí nós temos meteoro. Meteoro é uma coisa muito interessante, porque você já ouviu a palavra na sua vida meteorologia. O que quer dizer a palavra meteorologia? É o estudo da atmosfera. Então a palavrinha meteoro, ela quer dizer atmosfera. Por isso que meteoro é o fenômeno luminoso que acontece na atmosfera. Por exemplo, chuva, ela é um meteoro. Vocês sabiam disso? Isso mesmo, a chuva é um meteoro aquoso que o pessoal chama, tá? Então, meteoro é só o facho de luz que você vê ele no céu. Aquilo ali é chamado de meteoro. Só que, à medida que o pessoal começou a observar, eles viram que tinham uns que eram mais brilhantes do que os outros. Então eles criaram duas denominações, né? Então você tem o meteoro, você tem o fireball e você tem o bólido. E aí é uma questão ali só para diferenciar, né? O fireball seria um meteoro que a magnitude dele seria mais brilhante que o planeta Vênus, e um bólido seria um grande asteroide ou meteoroide muito mais brilhante do que uma bola de fogo. Então é meteoro, fireball e bólido, que é a grande explosão, que é muito, muito mais brilhante do que tudo. Beleza até aí? E aí, então, na Terra, meteorito, na atmosfera, meteoro, fireball ou bólido, e no universo, nós temos a classificação também. Sobe aí um pouquinho, Christian. O objeto ele pode ser um meteoroide. O que é um meteoroide? Um meteoroide é um asteroide que tem até 1 metro de diâmetro. Então tem até 1 metro, a gente chama de meteoroide. Passou de 1 metro, a gente chama de asteroide. E, além do meteoroide e do asteroide, nós temos os cometas. E aí, como que a gente diferencia um cometa de um asteroide ou de um meteoroide? Então é o seguinte: asteroides são, na sua maior parte das vezes, rochosos ou metálicos. Então, são compostos por arenito, por carbonatos, por ferro, níquel, coisas do tipo. Isso são os asteroides. Os asteroides, normalmente, na sua maioria, eles não têm atividade nenhuma, eles não têm uma cauda, tá? Então, isso são asteroides. Cometas, na maior parte, a maior constituição de um cometa é gelo. Isso mesmo, gelo. Diferentes tipos de gelo, tá? Então tem gelo de água, gelo de nitrogênio, gelo seco, que é o CO2 em estado sólido. Então, gelo com um pouco de rocha também. Por isso que a gente chama de uma bola de gelo suja. E o cometa, ele tem mais duas características importantes. Ele tem uma atmosfera ao redor dele, que a gente chama de coma, e ele tem caudas, tá? Porque o cometa ele não tem uma cauda só, ele tem várias caudas. Ele tem cauda de poeira, ele tem cauda de íon, ele tem a cauda, a anticauda que às vezes cria. Esse último cometa que passou, ele criou uma anticauda também. Então, para começar, essa é a divisão. Cometa, meteoroide e asteroide. Meteoroide com até 1 metro, asteroide maior. Na atmosfera, meteoro, fireball, bólido. E na Terra, quando você encontra meteorito, que é a rocha de tudo isso. Show de bola até aí? Então, essa é a classificação. Isso é muito importante da gente ter na cabeça da gente. Beleza? Ah, mas tem asteroide que tem atividade. Sim, existem asteroides com atividade
Existem cometas, por exemplo, né, que são do cinturão principal de asteroide, porque normalmente os cometas são lá de longe do sistema solar, mas existem cometas mais de perto. Isso eu estou falando de maneira assim, na maioria, tá? Não estou pegando as exceções. Existem exceções em tudo isso. Show de bola? Então, beleza. Isso é uma primeira coisa. A história dos cometas, ela é muito antiga, tá? Então, dizem que existem registros na China, né? A China... Aliás, um dia a gente podia fazer uma coisa sobre a astronomia chinesa. Vai ser muito difícil arrumar material, mas é um desafio aí, é legal pra caramba. Nós, né, aqui, nós somos educados e a nossa cultura é toda voltada para o Ocidente, beleza? Então, assim, a gente tem muito pouco acesso ao que tinha na China. Hoje a gente já é difícil, né? Imagina no passado. Mas a China teve uma grande contribuição dentro da astronomia. Tanto é grande que dura até hoje, tanto que o ano novo na China ele começa na lua nova, na primeira lua nova do ano. A China tem as constelações dela, constelações chinesas e tudo mais. Então, só que a gente não tem muito acesso, beleza? Mas dizem que existem registros, igual existe o registro da supernova de 1054 lá na China, existem registros de objetos que eles já chamavam, né, que tinham essa classificação de cometas. Então, o que acontece? Os cometas, eles eram observados. Então, o pessoal observava, falava, nossa, imagina, né? O cara tá assim numa noite, que naquela época a noite era muito mais escura e tal. Imagina o cara ver um negócio com uma cauda no céu. Aquilo lá era um negócio que chamava muito a atenção. Era muito diferente de qualquer estrela, de qualquer planeta que ele observava, de qualquer coisa. Tá? E aí, eles viam aquilo lá, só que eles não tinham ideia. Aí passava um tempo, aparecia um outro, depois aparecia um outro, que podia ser até o mesmo, só que eles não sabiam nada disso. Tá? Não sabiam nada disso. Por quê? Porque eles ainda não tinham o domínio ali completo dessa questão de órbita, não tinham o domínio completo da matemática, não tinham o domínio completo da mecânica orbital e de tudo isso. Mas apareciam. Tanto que é tido como um dos maiores registros que a gente tem até hoje de cometa, vai ali do Wikipedia, Cris. Talvez seja o primeiro grande cometa que foi observado, registrado. Não, vai, não. Esse aí, volta. Esse aqui, talvez, logicamente, a gente não vai ter foto dele, o que a gente tem é um desenho, tá? Esse aí é o famoso Grande Cometa de 1680. Então, isso aí é um desenho, né? A gente acredita-se que seja retratando a maneira como a população, se não me engano, em Roterdã, viu esse... Não, está no Museu de Roterdã, mas eu não sei onde foi isso aí, não. Então, esse talvez seja um dos grandes, ou talvez o primeiro grande cometa que foi observado. O Grande Cometa de 1680. Qual é o nome dele? Não tem nome. É esse nome aí, tá? De Grande Cometa de 1680. Pouco depois disso, ali no ano 1700 e pouquinho, apareceu um cara muito importante para a astronomia, chamado Edmund Halley. O Halley, ele era matemático, basicamente. Na época, né, todo mundo era filósofo, que a gente fala, tá? E ele tinha um grande conhecimento de matemática, de astronomia e tudo mais. E ele pegou e calculou. Olha só que legal. Vai lá no primeiro o negocinho do Wikipedia lá. Ele pegou e foi o primeiro... Não, vai andando aí nos outros. Aí, deixa aí. Ele foi, então, o cara que foi lá e calculou... Vai descendo aí. Pela primeira vez na história, ele chegou na conclusão de que os cometas, eles eram periódicos. Olha só que interessante. E aí, ele calculou que um determinado cometa iria aparecer num ano tal. Daqui a pouco a gente pega as datas aqui direitinho. E o mais legal foi o seguinte, o cometa apareceu na data que ele previu. O triste da história é que ele não viu o cometa, porque ele morreu antes do cometa aparecer. Por isso, em homenagem, que é esse aí, ó, pode voltar lá, em homenagem ao Edmund Halley, foi estabelecido que o cometa Halley, ele leva o nome de 1P, que
que é o primeiro cometa periódico descoberto barra Halley, em homenagem ao Edmund Halley. Então você vê aqui, ó, vai estar aqui escrito 1758, que foi quando o Edmund Halley previu que o cometa ia aparecer de novo, né? Que ele iria aparecer. E aí o mais legal de tudo é o seguinte: quando o pessoal pegou, então o Halley, ele acertou. Aquele cometa ia passando a cada mais ou menos 76 anos. Quando o pessoal pegou aquela data, viu que o cometa realmente apareceu no ano de 1758, e eles começaram a retroceder 76 anos sempre, eles começaram a ver, caramba, aquele cometa lá que a gente viu tal época, que tem o registro, era o cometa Halley, aquele outro era o cometa Halley, aquele outro era o cometa Halley. E nisso, se você ir voltando, vai bater lá nos três reis magos lá, com aquela grande quadro do grande Giotto, tá? Então, essa aí é o cometa 74.7, né, pessoal? 75 anos e 5 meses, mais ou menos, tá? Que é o tempo, o período, tá? Do cometa Halley. Ele vai voltar 28 de julho de 2061. Então faça a conta aí, veja quantos anos vai ter em 2061 e tenha a esperança de ver ou não o Halley. Lembrando que a última vez que ele passou foi em 1986. Então, basicamente, esse aí é o começo da história dos cometas. A partir daí, quando o Edmund Halley previu a aparição, né, o retorno do cometa Halley, aí vários outros cometas começaram, o pessoal começou a fazer conta, mas fica a nota triste que ele previu que o cometa ia voltar, ele não viu o cometa, porque ele morreu antes, mas o nome dele ficou na história. Então, o cometa 1P não é o primeiro cometa descoberto, tá, pessoal? Aliás, se você for aqui no chat GPT, boa, deixa o chat GPT ali, cara. Se for no chat GPT e escrever qual é o primeiro cometa descoberto, ele fala que é o cometa Halley, ó. O primeiro cometa registrado na história é o cometa Halley. O chat GPT está errado, porque o primeiro cometa registrado na história é o grande cometa de 1680. O Halley, ele foi o primeiro cometa periódico a ter a sua periodicidade calculada. Então temos que corrigir o nosso querido chat GPT também, tá? Mas ele fala que ele é o primeiro, porque ele ganhou o nome de 1P barra Halley. Beleza? Até aí, de introdução? Tá bom? Até aí de introdução? Tá ótimo. Sobre cometas? Tem pergunta já? Temos. Manda. Canal Evidências. Fala, Sergião. Na sua teoria, por que o Sol e os planetas não têm cauda igual os cometas? Primeiro que a teoria não é minha, não. A teoria não é minha. Tá? Então vamos lá. O Sol não tem cauda porque o Sol, cara... Por que o cometa tem cauda? Né? O cometa tem cauda porque ele é feito basicamente de gelo, como eu falei. E à medida que o cometa chega perto do Sol, quando ele passa no periélio dele, a intensidade de radiação solar é muito maior, aquilo lá derrete parte do cometa e cria a cauda dele. O Sol não tem cauda, mas o Sol você pode pensar que ele tem uma cauda, tá? Uma cauda magnética. E aí todos os planetas teriam uma cauda magnética, que a gente chama. Mas uma cauda de material, assim a gente não tem no Sol, porque o Sol ele é um plasma, né? E os planetas também eles não têm nada para sair derretendo e largando pela órbita, tá? Então, basicamente é por isso. Mas essa teoria não é minha, não. Robson Gomes Ximenes. Sergião e Ned, mandem um salve para Sobral. Estou aqui com meus filhos, Clara e Lucas, e minha esposa, Samila, aprendendo com vocês. Aprendendo mais com vocês. Manda um salve aí, Ned. Salve, Robson. Beijos, Clara e Lucas, e um beijo para Samila. Um salve aí. Como que ele chama mesmo? Robson. Robson e família. E um salve aí para grande Sobral, né? Belíssima cidade. Fria, né? Fria. Nossa, neva. Mas é uma ótima cidade, sim. Tem aí na plataforma, Christian? Ah, tem mais aí. Pera aí. Fala aí, pode falar. Não, mas pode... A prioridade é a plataforma. Manda aí, então. Põe na plataforma. Grande Minuto Jovem. Aliás, uma coisa, tá? Hoje é aniversário do Minuto Jovem. Hoje é aniversário do Matheus. Eu acho que eu vi no Instagram que isso é aniversário, né, Matheus? Se eu não estou enganado. Então, se for mesmo, parabéns aí para você. Muitos anos de vida.
Eu acho que... até isso aí na mensagem. Ah, então, eu nem li. Ó, tá vendo só? Eu nem li, eu lembrei aqui, ó. Parabéns, então. Mas vamos lá. Fala, Serjão e Ned. Passando aqui rapidão, igual um cometa, porque hoje é meu aniversário aí, ó. 24 aninhos. Mas já deixa a pergunta. O que define um cometa? Eles são mais destrutivos que asteroides? Ótima pergunta, Minuto Jovem. Então, como eu falei, né, o que diferencia um cometa de um outro objeto, um asteroide, basicamente só composição. Cometas são compostos basicamente de gelos, de diferentes gelos, e um pouquinho de rocha, e cometa tem atividade. Outra coisa, cometas são normalmente muito maiores que asteroides. Então, se um cometa bater na Terra, é um grande problema. Aliás, dizem alguns que o que bateu na Terra para destruir a vida dos dinossauros foi um cometa e não um asteroide. Ah, então, fica aí. Parabéns aí, Matheus. Rafael Liberato. Boa noite. Poderiam explicar de que modo foi possível aos cientistas determinar que Chicxulub, que exterminou os dinossauros, era um asteroide e não um meteoro? Boa, ótima pergunta. Então, para quem não sabe o que é Chicxulub, Chicxulub é um nome que foi dado depois que a cratera que tem ali naquela região de Chicxulub, que fica numa península ali no México, foi descoberta, tá? E então vamos lá. Acabei de falar para vocês que meteoro, cara, é só o evento luminoso que acontece na atmosfera. Efeito luminoso, né? Efeito luminoso. É só o efeito. É só aquele facho de luz. Aquilo ali chama-se meteoro. Aquele risco que deixa aquilo ali é chamado de meteoro, tá? Isso aí. Então, isso é um meteoro. Como que eles descobriram? Muito bem. O pessoal fazia um grupo, né, de geofísicos fazia excursões pelo mundo e quando eles estavam ali explorando aquela região, eles pegaram amostras rochosas daquela região e eles viram que naquela amostra tinha uma grande quantidade de um elemento químico chamado lítio. O lítio ele tem muito pouco no planeta Terra e eles encontraram uma proporção que seria muito alta. Então, logo eles chegaram à conclusão de que ali naquela região onde eles estavam explorando, você tinha uma rocha que ela não veio da Terra. E aí eles falaram, poxa, essa rocha aqui ela veio do espaço, porque nos meteoritos que a gente analisa, você tem muito lítio. Então, muito provavelmente teria sido um asteroide. Eles começaram a fazer várias expedições, várias perfurações, passaram sonar, passaram um monte de equipamento, até que eles descobriram a cratera, a borda da cratera. Lembrando que parte da cratera ela está no mar hoje, na época não, né? Há 66 milhões de anos não, mas parte da borda está no mar e parte da borda está no continente. Essa parte do continente a gente não vê. A gente vê a bordinha dela lá no fundo do mar, lá em Chicxulub. Beleza até aí? Muito bem. Eles pegaram aquela rocha e dataram a rocha. E viram que aquela rocha ali, que veio do espaço, ela tinha 66 milhões de anos. Muito bem. Quando você sai pesquisando pelo mundo, estudando geologia e estudando as camadas de rocha, chega num momento em que você tem um hiato, que a gente chama. Você vai tendo fóssil, de repente tem um hiato, não tem fóssil, não tem vida nenhuma, e depois começa a ter de novo. Essa camada de rocha que não tem vida, se você data ela, adivinha qual a idade que ela dá? 66 milhões de anos também. E assim a gente linka um evento ao outro. Tá? Então, muito provavelmente, hoje, né, já até quando o Pirula esteve aqui, a gente conversou, existem várias hipóteses, não é só essa, porque tem também o grande vulcanismo das Trapas de Deccan, que ficam hoje na Índia, que podem ter também colaborado para a extinção dos dinossauros, podem ter sido os dois eventos, pode ter sido que o asteroide bateu e desencadeou esse evento vulcânico, pode ser que não foi um asteroide só, que foram vários, porque hoje já na África descobriram crateras que têm a mesma idade, então a Terra pode ter passado por uma chuva de grandes asteroides e isso ajudou a extinguir os dinossauros. Mas basicamente é assim que é feito o trabalho. WIU, leiam a Bíblia e lancem as suas teorias. Fica aí a dica. Ciência em Dia. Salve Serjão e Ned.
Como os cometas são afetados pela interação com o campo magnético e vento solar? Grande abraço. Muito boa, grande abraço para você, valeu. Cara, o cometa ele é muito afetado, né? Então o cometa, primeiro, aonde nascem os cometas, né? Muitos cometas, eles vivem num lugar no sistema solar chamado nuvem de Oort, tá? A nuvem de Oort seria um grande, sei lá, repositório de cometas. Estão todos lá. O que acontece? O sistema solar como um todo está passando pela Via Láctea ali, ó, orbitando o centro dela. De vez em quando, o Sol passa perto, astronomicamente falando, de uma estrela. E essa estrela ela dá uma perturbada gravitacional nessa região chamada nuvem de Oort. E algumas coisas dali desprendem e vêm embora para a parte mais interna do sistema solar. Então é isso que acontece. Uma vez que desprende e entra na órbita do Sol, ele vai ficar ali na órbita do Sol, orbitando o Sol tranquilamente. Beleza? Então, quando eles estão lá, eles são bolas de gelo mesmo. À medida que eles vêm se aproximando do Sol, eles vão interagindo tanto com o campo magnético solar, que é muito forte, como o vento solar, que é a radiação toda. E isso vai o quê? Derretendo o cometa, vai criando as caudas, vai criando toda a atividade no cometa também. Tá? Então o cometa começa a ter atividade, começa a ter jatos e tal. Por isso que cometas eles sofrem uma aceleração. Ele é como se tivesse microfoguetinhos ali. Então, quando esses jatos saem, eles dão uma acelerada. Isso aí é legal pra caramba. Então, assim, o cometa ele é muito afetado. Isso por conta da constituição química dele. Tá? Existem, eu não falei, tá? Mas existe uma família de cometas, que é muito legal, que ela dá voos rasantes no Sol. E muitos são engolidos pelo Sol. Eu não separei, mas daqui a pouco eu acho uma imagem de cometas sendo devorados pelo Sol, porque isso acontece muito também no sistema solar. Mas é isso aí. Rafael Liberato, poderiam também falar um pouco sobre a história do cometa Halley, inclusive a sua possível origem? Será que em sua próxima passagem pela nossa órbita, o Palmeiras já terá um Mundial? Boa. Provavelmente não, viu, cara? Ainda mais que agora o Mundial vai ficar difícil pra caramba. Provavelmente não vai ter, não. Eu expliquei um pouquinho, né? O cometa Halley é um cometa que se originou nessa região aí do sistema solar também. É um cometa periódico, o período dele é de 76 anos aproximadamente, tá? Ele passou as passagens recentes, 1910, a grande passagem dele, grandes imagens. Vai lá no negócio do cometa Halley, Christian. Desce aí. Porque em 1910 já tinham fotos, né? A gente já tinha fotos, tem fotos incríveis do. Daqui a pouco a gente mostra isso aqui, que é legal pra caramba. Vai descendo, vai lá pra baixo. Ó, então tá vendo aqui, ó? Aqui tem ó, isso aqui, ó, 164 a.C., numa rocha lá da Babilônia, ó, ali na China, igual eu falei, ó, 240 a.C., o pessoal foi indo atrás. Depois que descobriu a periodicidade do Halley, o pessoal começou a ir atrás de documentos e descobriram várias coisas aonde já descrevia que o cometa Halley tinha passado. Pode ir descendo? Vai. Aí várias passagens dele, famosas. Aqui, ó, o quadro do Giotto, né? Dos Três Reis Magos, ó, tá vendo? Então ali em cima. Dizem que é o cometa Halley, alguns dizem que é o Halley, outros dizem que é outro cometa. Quem pintou esse afresco aí foi o Giotto, tanto que a sonda que foi mandada para visitar o Halley, ela recebeu esse nome. Volta lá. Aqui no Wikipedia é muito legal, porque tem todos os anos da passagem do Halley, tá? Depois vocês podem ler aqui, que é muito legal mesmo. Aí tem morte de papa, morte de rei, praga, peste, tem um monte de coisa. Pode ir descendo. Vamos chegar lá em 1910. Ali desenhos, né? Quando a gente tinha. Aí, 1910, ó. Desce. Tá aí, ó. Então tá aqui o cometa Halley em 1910. Olha que coisa linda. Abre isso aqui, ó. Essa foto aqui foi feita com um telescópio de 8 polegadas. 8 polegadas. É um telescópio pequenininho, tá? Pequenininho. Olha o tamanho que era o cometa Halley no céu. Ele realmente foi um negócio incrível. Imagina você, em 1910, não tinha, né? Muito pouca poluição luminosa,
vendo um negócio desse tamanho aí no céu. E ele era visível durante a tardezinha e tal. Ele foi muito visível a olho nu. Isso que chamou muito a atenção do pessoal. Depois, volta ali. Então, 1910, essa grande passagem dele. A Terra, isso aqui é muito legal, abre ali para a gente ver. O que causou muito problema em 1910 foi isso aqui, ó. A Terra cruzou a cauda do cometa Halley. A Terra passou dentro da cauda do Halley. Porque o negócio é o seguinte, pessoal, cauda de cometa, ela chega a ter milhões e milhões de quilômetros, 200 milhões, sei lá, 50 milhões de quilômetros, porque é a cauda, né, é material que está derretendo do cometa. E a Terra passou dentro da cauda do cometa. Isso aí foi uma confusão muito grande, porque na época começaram a vender máscara de gás, falando que todo mundo ia morrer, que era o fim do mundo, porque cometa estava sempre ligado a desastres e coisa. Então muita gente ficou desesperada com a passagem do Halley por conta disso, porque a Terra passou na cauda, dentro da cauda do cometa Halley. Volta lá. Aí o pessoal vai, pode ir. E aí, 1986, né? 1986, como eu falei, né? Foi o ano aí, a última passagem dele. Foi o cometa aí que formou uma grande geração, inclusive eu comecei a gostar de astronomia por conta do cometa Halley, tá? Tinha tudo do Halley, tudo que você possa imaginar era Halley. Caneca, camiseta, caderno, banda, boneco, Halleyfante, que eu lembro muito do Halleyfante, que era um elefantinho do Halley. Família Halley, que era um grupo que cantava. Tudo era Halley. Chocolate, tinha figurinha do Halley, tinha tudo. Só que é aquele negócio, né? Deu para ver o Halley? Deu para ver. Só que ele não foi aquela coisa maravilhosa igual foi em 1910. Mas tem foto. Essa aqui é uma foto do cometa Halley em 1986, ó. Então, tá aí o cometa Halley, tá lá, ó. Deu para ver? Deu para ver, né? Então, não deu para ver o cometa em 1980. Deu para ver sim, tá? Mas não foi aquilo lá, porque a de 1910 ficou muito esperançosa. Aconteceram algumas coisas, né? Uma coisa triste. O acidente da Challenger, tá? Em 1986. Aliás, muita gente fala que a culpa do acidente da Challenger é do cometa Halley, tá? Mas dentro da nave, dentro do ônibus espacial Challenger, tinha uma nave, e essa nave ela ia ser lançada para chegar pertinho do núcleo do cometa Halley. Acabou que ela explodiu. E quem fez aquela nave? Nós contamos no outro episódio. Aquela nave foi construída pelo Alan Stern, que é o mesmo cara que construiu a New Horizons, que anos depois foi para Plutão. Olha que legal. Mas teve uma sonda que passou pertinho do Halley, uma sonda da Agência Espacial Europeia. O Chris vai colocar ali pra gente a imagem que ela fez do núcleo do cometa, a sonda Giotto, que é em homenagem àquele o pintor, né? Eu ia falar aquele cara. Onde está? Não, volta lá no Halley lá. Acho que você apagou o Halley. Beleza. Então teve uma sonda, a sonda Giotto. Na verdade, né? Como a gente já estava num período de exploração espacial, era a grande chance, poxa, o Halley vem aí, cara, vamos mandar um monte de sonda atrás do Halley e tal. A NASA fez a dela, explodiu, mas a Agência Espacial Europeia mandou. Então, aqui tem até como chama isso aqui? Selo. Selo, isso aí. Um selo, né? Homenageando a passagem do Halley. Então, você vier aqui, vai falando aqui, ó, o que está no selo? O Edmund Halley, o Cometa, Vega 1 e Vega 2, Giotto, que é a sonda, e a Suisei, que foram as sondas que foram mandadas para estudar. Pode ir descendo aqui? Desce. Ali quando ele foi embora. Tá, sobe lá, que lá em cima que tem a imagem da Giotto. Vai. Aqui, ó, abre essa imagem aí. Então, aí, ó, foi quando a gente viu o núcleo do cometa Halley. Olha ali o núcleo dele, ó, tá vendo? E aquilo que você está vendo brilhando ali, para os lados, são os jatos de material que ele está expelindo quando ele passou perto. Ele estava passando perto do Sol, né? Essa foto foi feita em 1986. E então é isso aí. E agora fica a grande expectativa para 2061. Eu acho que eu não estarei vivo. Eu com certeza não. Não, que com certeza. Não tem nada a ver.
Em 1986, eu tinha 11 anos. Então, 11 mais 76, 87. Se a medicina evoluir, né? Ir trocando uns pedaços, pondo umas partes biônicas. Quando ele passou, eu tinha 6. Foi o ano que eu completei 7 anos. Então, você vai estar nova ainda, né? Eu vou estar com 87. Então, 87, vou estar lá, velho. Tomara que ele passe bem brilhante, né? Que aí dá pra ver. 87, a minha visão já está ruim agora, com 43. Eu aposto na medicina. Até lá, ela faz alguma coisa aí, troca umas partes do corpo pra gente viver. Quem viver, verá. O Neuralink. Neuralink, exatamente. Neuralink tá aí, quem sabe. Agora, Mundial, cara, você pode ficar tranquilo que o Palmeiras não vai ter até lá. Isso eu te garanto. Um só não, né? Vai ter vários. Tem pergunta na plataforma. Aí Tem? depois eu faço as outras. Mande aí. Então, mais ou menos, cara, isso é um resumo. Vai lá, o Wikipedia, tá, galera? Ele é muito bom, tá? Vai lá e leia a história do Halley, que ela tá muito bem escrita lá, tá? Jeitson Lopes. Boa noite, Serjão e Ned. Parabéns pelo conteúdo. Sou muito fãs. Muito fãs. É muito fã, né? fã. Fã de vocês. Como as descobertas recentes de cometas interestelares, como o Oumuamua e o Borisov, nos ajudam a entender melhor a formação e evolução de cometas em outros sistemas estelares. Manda um abraço para Recife. Aí um salve para Recife. Tamo junto, galera de Recife. Aliás, Recife que é uma cidade muito astronômica. E é muito legal porque lá tem uma influência holandesa, né? Então o pessoal da universidade lá de Recife, os professores lá, são muita gente boa. Então vamos lá. Muito bem. Ele adiantou o assunto aí, mas vamos aproveitar que ele falou. Em 2017, os astrônomos descobriram o primeiro objeto interestelar, o famoso Oumuamua, que até então podia ser uma nave espacial, uma vela, um asteroide, várias coisas, várias hipóteses foram levantadas sobre o que era o Oumuamua. E eu até falei, né? Essa semana foi publicado um trabalho onde o pessoal fez as contas, né? E chegaram à conclusão que o Oumuamua é um cometa. Olha só que interessante. O que acontece com o Oumuamua? O Oumuamua, ele veio de outro sistema. Ele é interestelar, isso aí não tem dúvida nenhuma. Mas quando ele estava ali por Saturno, mais ou menos, ele deu uma acelerada. E ninguém sabia por que ele acelerou. Porque ele não tinha cauda, ele não tinha atividade, ele não tinha nada. Daí que surgem as hipóteses dele ser uma nave alienígena. Ou de uma vela, porque aí a vela ele foi sendo empurrado, chegou ali, ele começou a acelerar. Aí que o Avi Loeb, né, fez toda a fama dele em cima desse negócio de nave alienígena. O lance, o que o pessoal fez agora? Pegou os dados, foi analisando, e falou assim, cara, mas olha só, vocês todos foram para um lado muito complicado da história. Vão para um lado muito mais simples. E aí a gente tem o espectro do Oumuamua. Então a gente sabe a composição química dele. O pessoal pegou aquilo ali, estudou e falou, o que aconteceu com o Oumuamua é que ele é um cometa. Ah, mas cadê os jatos? Cadê as coisas? O problema é que ele é muito pequenininho. Ele tem só 200 metros. Ele é espichadinho assim, ele parece um charuto com 200 metros de comprimento. Então os jatos ali nele são muito pequenos. Se a gente já não viu direito, imagina os jatos que estão saindo dele. E aí chegaram à conclusão de que ele é um cometa. O que aconteceu hoje, hein? Informação fresquinha para vocês. Lógico que o Avi Loeb ele não gostou de nada disso, né? Porque, na verdade, ele vai ter que pegar o livro dele e jogar no livro. Tô brincando. Vai ter que fazer Você isso. falar que ele faz muitas pesquisas, as pesquisas dele é realmente procurando, é um cientista, procurando vida em outros lugares. É, isso aí. Aí o que o Avi Loeb fez hoje? Notícia fresquinha para você. Ele pegou tudo que os caras fizeram e reestudou aquilo lá. E disse ele que vai publicar um artigo aí nas próximas semanas. Se o artigo dele for aprovado, vai dar uma treta gigante aí esse negócio. Ele falou que os caras erraram alguns cálculos ali e que o Oumuamua acabou liberando não daria a aceleração que foi detectada. Então, é um negócio que está meio a ser discutido. Vai ser muito discutido isso ainda.